Maria, o que é o planejamento para você? Planejamento, para mim, é uma preparação de aula. Por exemplo, se você chega numa sala de aula, você não está preparada para você dar sua aula, então você não teve um planejamento. Que é o planejamento, no caso. Planejamento, eu acho que é isso, né? Não sei. Qual a importância do planejamento? A importância do planejamento é, por exemplo, um aluno vai fazer as perguntas para você não está preparado, se você não fez o planejamento da sua aula, você não vai estar preparada para responder as perguntas do aluno e não vai ter uma boa aula, sua aula não vai ter um bem bom. Oi, Qual o objetivo do planejamento? Ao longo do ano, das aulas, a gente já sabe o que vai fazer na sala de aula. Se caso você não faz planejamento, você pode ficar perdido dentro da sala de aula, nem saber o que passar para os alunos. Por exemplo, você quer passar um filme, né? Você tem que ter um planejamento. Antes, você tem que ir na TV Escola, verificar se a aula já não está disponível, né? Para colocar o seu nome, tudo certinho. Então, isso acaba que você não perde tempo dentro da sala de aula. Você tem mais produção dentro da sala de aula. Esse é o ponto positivo. Ponto negativo, no caso aqui de nós professores, não achamos. Se for alguma pessoa que não gosta de fazer planejamento, ela pode perder o tempo dela, mas não vai perder tempo, seria só mesmo acúmulo de conhecimento. E conforme você vai planejando, você vai pesquisando, você vai descobrindo novos assuntos, né? E mais conhecimento para cada professor. Planejamento. Planejar é você fazer algo para ser executado futuramente. O professor é eficiente, ele tem que ter um bom planejamento. Porque você entrar em uma sala de aula sem ter planejamento, você corre o risco de repetir um conteúdo duas vezes. Nessa escola, eu acredito que a maioria dos professores faz seus planejamentos. Ponto negativo, eu vejo que não existe, até porque se você planeja, você vai ter uma aula com sucesso. O planejamento é importante porque a partir do momento que você coloca um cronograma nas suas atividades anuais, tem como você direcionar melhor o seu trabalho. Independente do planejamento não ser seguido à risca, ele é importante, pois assim, dentro de um trabalho, a gente tendo um cronograma, a gente vai ter espaço também para discutir novas propostas, né? Para a gente saber o que é interessante para os alunos, se está sendo atingidos os objetivos e as metas, para que nos próximos anos a gente possa aperfeiçoar e tornar o planejamento mais de acordo, né, vamos por assim dizer, com o público estudantil. E de forma, pelo currículo anual da escola e, em sequência, o que eu possa fazer adaptação a eles, por exemplo, um filme, um texto que esteja direcionado ao assunto, programação de slides para apresentação de trabalhos. Bom, planejamento é importante para um bom desempenho, para que você consiga desenvolver seu trabalho de melhor qualidade, de melhor aproveitamento por parte dos alunos, que você não se perca também na sua disciplina, que você possa fazer com que o aluno aprenda da melhor maneira e que você também tenha um controle do que você está ensinando e passando para o aluno. É isso aí. A importância do planejamento a importância do planejamento é para que nós, professores, possamos atingir os nossos objetivos de maneira conceituada em sala de aula. Quando o planejamento não é conforme planejado, mas para que situação? De repente existe situação de o aluno, alguma consequência que o aluno sabe, e às vezes é outra. Do seu planejamento de sala, por exemplo, de aula, o que você faz quando você planejou e chega em sala não acontece como você planejou? Se não der certo, o que planejei, eu resolvo a situação em sala, a que está acontecendo, e aquele planejamento do dia eu deixo para a próxima aula. Mas nunca deixo de atingir a meta naquele conteúdo
que deveria ser passado que resolva os problemas que surgiram no momento, para depois na sequência o conteúdo planejado. O planejamento nada mais, nada menos do que uma matriz filosófica de uma propositura futura, onde está alicerçado os pressupostos daquilo que quer alcançar, seja objetivos, seja propostas razoáveis para o andamento do ensino. Planejar para você. Para mim, planejar, eu como professora, é para melhorar as minhas aulas e organizar o meu horário, para que as minhas aulas possam ser umas aulas diferenciadas e construtivas. O que você faz quando o seu planejamento não ocorre como planejado? Tento organizar e planejar novamente, para que melhore. Você revisa anualmente o seu planejamento? Sempre dou uma verificada. Que é o planejamento? Pode ser. O planejamento é você se organizar para as suas atividades. Você planeja aquilo que você vai, você programa aquilo que você vai aplicar. Serve para você é um direcionamento das suas aulas, é um roteiro das suas aulas que você vai aplicar no seu dia a dia. Ele tem um ponto positivo porque você não fica perdido nas aulas, e o ponto negativo que às vezes você planeja e nem sempre a turma acontece aquilo planejado na turma pelas diferenças que existem de uma turma para outra, de horário que não bate, que não dá certo, de material que não está disponível no dia. Tem muito, mas é necessário para o seu roteiro da aula. A minha relação com o planejamento é aquela relação amorosa, né? A gente tem que planejar, senão não tem como. Muitas vezes, a maioria das vezes acontecem furos e mais furos. E quando acontece esse furo, a gente adequa a aula de acordo com o que já vem dando a sequência. É revisado anualmente porque você precisa verificar o que aconteceu, o que deu certo e o que não deu certo. E reformular as coisas que não deram certo e melhorar aquelas que deram certo. Na verdade, é uma organização de tudo aquilo que você vai transmitir. É tudo aquilo que você quer desenvolver durante o ano. Então, nada você consegue o objetivo sem você planejar antes. Você só tem êxito com esse planejamento através de um desenvolvimento. Tudo que você desenvolve vem de um planejamento. Para que isso aconteça, é necessário planejar. Para você buscar algo que seja de conhecimento, é necessário planejar. Vamos lá, gravar. O que é o planejamento? Bem, o planejamento ele vem a ser a ferramenta, né, de trabalho para o desenvolvimento do ano escolar. Então é através do planejamento anual, planejamento semanal e quinzenal que a gente tem esse instrumento para estar desenvolvendo o trabalho. Para que serve o planejamento? Então, fora disso, né, para estar realizando o trabalho de forma coerente, né, quais são os pontos positivos do planejamento? Os pontos positivos do planejamento é que com ele você tem um norte, tem como guiar, né, as suas aulas durante, né, a disciplina. Quais são os pontos negativos do planejamento? Os pontos negativos do planejamento é quando há um atropelamento do mesmo, ou seja, quando o mesmo não é realizado, né, por diversos itens, né, feriados, né, reuniões, né, diversos itens ocorrem durante o ano letivo que faz com que você não consiga, né, realizar o planejamento. Como é a sua relação com o planejamento? Minha relação com o planejamento é boa, né? Toda vez que eu posso concluí-lo, né? Visto que na minha área, na minha disciplina, o planejamento é um planejamento muito grande, né? E precisa ser condensado, né? Porque a gente não consegue chegar até o final desse planejamento porque é muito grande para poucas quantidades de disciplinas. Você revisa anualmente o seu planejamento? Sim, anualmente. Todo ano a gente faz uma revisão do planejamento. Visto que, né, com o advento da modernidade, há a necessidade de estar constantemente revisando esse conceito.
O que faz quando o planejamento não ocorre como planejado? É uma situação até desagradável, visto que quando você planeja é para que tal ocorra, né? Mas quando esse fato, né, acontece, nós temos que pensar novamente e fazer um outro planejamento para tentarmos chegar ao objetivo final. O que falta da equipe gestora para auxiliar o planejamento? Não só da equipe gestora, mas sim também por parte dos educadores, por parte da gestão escolar, né, por parte de toda a gestão da escola, né? Faltam mais engajamento, falta mais engajamento, mais comprometimento, não só para com, né, o planejamento, mas sim para com toda a escola. Muito obrigado. Planejamento. Isso é a essência de todo profissional em todas as áreas. Na educação, principalmente. Se você não projetar, se planejar é isso, né? Você está projetando o que você vai desenvolver. Então, você faz toda uma análise, uma sondagem do que é necessário fazer e projeta as suas ações durante o ano letivo. E eu vejo pontos positivos muito mais do que negativos, né? Porque o positivo é você estar sempre com uma organização em mãos. E negativo, geralmente, para quem deu o plano como apenas algo que você vai pôr no papel e ele é mais um trabalho burocrático, aí ele vira um problema, na verdade. Então, não é o meu caso. Eu gosto de ter ele sempre a tiracolo. Rascunhado, organizadinho, digitado, não importa, mas gosto de ter essa minha relação com o planejamento. E a escola também pode estar contribuindo, porque você precisa, por exemplo, de um plano B. Sempre que alguma coisa não dá certo de acordo com o planejado, você precisa revisar, você precisa ter uma outra estratégia. Então, na verdade, você acaba tendo dois planejamentos, né? E a contribuição da escola entra aí. Quando você ataca de plano B, você precisa recorrer a um supervisor, a uma orientação, ou a algum outro colega de trabalho, a um espaço novo, diferente na escola, e para que você consiga desenvolver a atividade. O importante é você estar contribuindo, no meu caso, com o aluno, né, que eu trabalho nessa área, na área da educação, coordenando um projeto ou dando aulas. A gente precisa ter esse planejamento em mãos. O de planejamento sempre é isso.